Olá, preciosa! Aqui quem fala é Jaqueline Oliveira, líder do Ministério de Mulheres da Igreja Batista Atitude em Lisboa. E hoje a gente vai começar uma jornada. Mas apesar da gente estar caminhando juntas aqui, né, cada uma de nós a gente vai viver um processo diferente e eu preciso que você também entenda isso. Essa jornada vai ser uma jornada de cura. Cura no corpo, cura na alma e cura no espírito. Mas a ordem que você vai viver essa transformação, quem sabe, é o Senhor. Existem pessoas aqui que vão viver essa transformação num só dia? Pode acontecer? Sim, pode acontecer. Mas também existem pessoas que viveram essa transformação em partes? Também, né? Um exemplo é a mulher que havia 12 anos, né, sofrendo de uma hemorragia, né, ela tocou o manto de Jesus e ela foi curada. Ela foi curada e ela viveu esse processo lindo, maravilhoso num só dia. Então, quando Jesus se dirige a ela, Jesus disse: filha, né, ânimo, filha, sua fé a curou. Isso está escrito em Mateus 9, né, de 20 a 22. E apesar de alguns autores usarem essa palavra curou, as escrituras empregam o termo grego sozo para demonstrar que essa mulher do fluxo de sangue, ela experimentou também, além da cura, ela experimentou salvação e libertação. Então, a primeira vez que essa palavra grega, sozo, ela aparece na Bíblia, é em Mateus 1:21. Vou ler aqui o texto. Mateus 1:21. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, essa palavra salvará, se você for no grego, se você for lá no original, vai estar escrito sozo. Então, a palavra grega sozo, ela é usada muitas vezes, ela é usada mais de 100 vezes no Novo Testamento. E o significado dela é fazer bem, curar, restaurar a saúde, manter são e salvo, livrar das penalidades do julgamento messiânico, livrar dos males que dificultam a recepção do livramento messiânico. Então, como vocês podem perceber, essa palavra sozo, ela descreve quando uma pessoa recebeu uma bênção tridimensional e completa e inclui saúde física, emocional e espiritual. Então, a palavra sozo na Bíblia, ela é um convite de Deus para experimentar não apenas a salvação. Enquanto os tradutores, usam a palavra salvar para essa passagem em particular, a definição completa de sozo implica todas as 3 facetas da plenitude. Então, Jesus, ele não foi enviado apenas para curar, apenas para salvar ou apenas para libertar. Jesus foi enviado para fazer as 3 coisas. Ele foi comissionado, para fazer essas 3 coisas. Então, as escrituras usam muitas outras palavras para indicar a salvação, para indicar a cura ou libertação. Mas sozo é a única que combina as 3. Então, e essa salvação aqui que a gente está falando, esse sozo é que eu quero para você. É isso que eu quero que você viva. Isso que eu quero que você receba, essa bênção tridimensional. Então, existem pessoas que receberam, de repente, só a cura física de Deus e não receberam a salvação? Existe. Se você for ler lá em Mateus capítulo 8, versículo de 9 a 13, eu vou ler aqui o texto. Vamos começar aqui no versículo 9. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. A outro, vem, e ele vem. Digo a meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei ninguém em Israel com tamanha fé. E eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora o seu servo foi
curado. E essa palavra curado aqui no grego, ela é usada como iaomai. Então, nesse texto aqui, a palavra grega usada para cura não foi sozo, foi iaomai. Então, iaomai, ela é usada 26 vezes no Novo Testamento e a definição dela é curar, é sarar. Então, nesse exemplo aqui que a gente acabou de ler, né, o servo, ele recebeu a cura física, mas ele não recebeu salvação. Enquanto que a mulher que tocou o manto de Jesus, ela recebeu o que? A cura completa. A cura no corpo, na alma e no espírito. Existe um outro texto que vai demonstrar também, bem especificado, quando a pessoa recebeu só a cura e ela recebeu a cura e salvação. Vamos ler aqui o texto de Lucas, capítulo 17, nos versos 11 e 19. Vamos ver aqui a cura dos 10 leprosos. Então vamos lá, no verso 11, vou começar aqui no verso 11. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. E ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. E ao vê-lo, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, essa palavra curado aqui é iaomai. Então, um deles, quando viu que estava iaomai, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E esse era samaritano. E Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levanta-te, levanta-te e vá, a sua fé o salvou. Então aqui, a sua fé o sozo. Então Jesus aqui usa a palavra sozo. Então o coração de Jesus, ele transborda sozo. Nesse texto aqui a gente vê que esse leproso que voltou para agradecer Jesus, ele não só foi curado, como ele também foi sozo, né? Porque o coração de Jesus, ele transborda sozo. Você vai ler em Lucas 19:10, está escrito assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, pois o Filho do Homem veio buscar e sozo o que estava perdido. Ele, em João 10:9, ele fala: eu sou a porta, quem entra por mim será sozo, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Em Lucas 8:36, né, vai dizer: os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então, esse endemoniado aqui, ele foi curado, mas a palavra no original está sozo. Então, o endemoniado também, ele foi curado no corpo, né? Foi liberto aqui, recebeu a cura no corpo, na alma e no espírito, foi sozo, né? Tem em Mateus também, Mateus capítulo 24, versículo 13, está escrito assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo, será sozo. Então, esse texto de Mateus 24 aqui, ele está falando do tempo do fim. Vamos ler aqui Mateus 24, de 1 a 14? Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Mateus 24. Pronto, Mateus 24, de 1 a 14. Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, seus discípulos se aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus
Se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-me quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será sodzo, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Você consegue perceber aqui que o tempo do fim será muito difícil? E as pessoas que não tiverem de fato curadas, sodzo, vão desistir de perseverar? Hoje a gente tem gotas disso, né? Pessoas que por causa de um mau testemunho de alguém deixam de perseverar, né? Sai da igreja. Por causa de um mau testemunho de um pastor ou qualquer outra pessoa que se diz crente, desiste de ser crente, né? Por que essas pessoas desistem? Elas não encontraram esse lugar de plenitude em Deus. Quem aqui já leu o livro A Batalha Final? Esse livro fala do tempo do fim, o autor Rick Joyner. Ele tem uma visão assim espiritual, né, aberta de como será o tempo do fim, assim, espiritualmente falando, né? E ele fala claramente sobre os que conseguem alcançar o topo de uma montanha em termos espirituais, e que cada degrau da montanha era assim patamares da vida cristã, né? Que haviam sido vencidos, e que as pessoas que estavam presas, né, presas a ciúme, presas à ira, presas à justiça própria, né, e julgamento injusto, e entre muitos outros que tinham lá no livro. Depois você pode ler esse livro, recomendo imenso, né? Eles eram crentes, né, que estavam presos no campo de batalha, oprimidos por demônios, e nem se davam conta que eles estavam ali presos, né? Mas esse não é o cerne da questão aqui, né? O ponto principal aqui é que o Senhor quer que todos nós atinjamos, né? Atinjamos aqui o topo da montanha, né? Que todos nós aqui alcancemos, né, a plenitude, né, que será imprescindível para todos nós suportarmos e perseverarmos até o final, né? Mas como é que a gente consegue receber essa salvação completa no corpo, na alma e no espírito? Talvez você responda, né, através de um relacionamento com o Senhor. Sim, né, com certeza. Mas talvez você ainda não tenha compreendido, né, que o Senhor é trino, né? E para que você receba esse sozo, você vai precisar se relacionar com cada membro da Trindade, né? A Bíblia diz que Deus é um ser constituído de 3 pessoas: Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo. Então, por toda a Escritura, a gente vai ver cada membro da Trindade suprindo uma necessidade específica. Então, o Deus Pai, né, fornece proteção, provisão e identidade, né? Jesus oferece companheirismo e comunicação, né? A habitação do Espírito Santo proporciona conforto e instrução. Então, uma vida plena, ela está relacionada ao quão bem você se sente ligado, o quão bem você cuida do seu relacionamento com cada membro da Trindade. Então,
para construir, né, construirmos conexões com cada membro da Trindade, a gente deve identificar os obstáculos que prejudicam a nossa capacidade, né, de confiar em Deus. E normalmente os problemas, né, esses obstáculos, eles envolvem, né, uma concordância com uma mentira, ou uma ferida, ou uma mentalidade profana, né? As mentiras, elas tendem a ser os obstáculos mais comuns, né, para essa perda aí de conexão, né, de uma pessoa com Deus, né? De repente, por causa de um sofrimento na infância, um trauma ou uma experiência negativa, uma pessoa pode desenvolver falsas conclusões sobre as pessoas ou a respeito mesmo de Deus, né? E muitas vezes as mentiras são tão arraigadas que às vezes é necessária uma parceria com o Espírito Santo de Deus para revelar a presença delas. Então, e é por isso que o apóstolo Paulo vai exortar os crentes a renovar suas mentes, né? Em Romanos 12:2 ele vai falar assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar, né, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para nos relacionarmos perfeitamente com a Trindade, nós vamos precisar substituir essas mentiras do diabo pela verdade de Deus. Então, a questão para todo o cristão, né, é se a gente vai ficar satisfeito apenas com uma transformação parcial ou se a gente vai submeter ao processo, né, dessa obra transformadora plena, né, para que ele possa de fato, né, destruir em nós tudo que está impedindo da gente viver essa plenitude da salvação, essa plenitude do sozo. Então, essa jornada aqui vai exigir um preço custoso da sua parte, cada um aqui, né? Vamos precisar dar tudo da gente para a gente obter tudo de Deus, amém? Então, muitas coisas vão te impedir de você fazer isso é fato, né? Mas você vai conseguir, eu tenho certeza. Então, o primeiro fruto, né, do Espírito que você vai precisar exercitar é a paciência. Então, hoje a gente está num tempo muito, tudo imediatismo, né? Tudo tão rápido, tão louco, que a gente não quer parar para refletir por nada, né? A gente não quer parar para contemplar, né? A gente quer tudo imediato, né? Temos feito orações, mas não temos parado, né, para contemplar, né, a presença de Deus, né? Ficar lá paradinho, né, sem falar nada, só para escutar a Deus e que Deus tem para nos falar. E esse vai ser o primeiro desafio para você, conseguir não pensar no tempo, né, mas focar em pensar no que o Senhor está te dizendo. Porque se você não focar nisso, você talvez não vai sair daqui com essa cura. Então, entenda, a sua cura, ela está em Deus. E você só precisa alcançá-la. E para isso, você só precisa escutar a orientação de Deus. Amém? Então, foque sua mente nisso. Não se importe, né, com o que está acontecendo ao seu redor. Não se importe com o tempo. Você precisa tirar esse momento para receber a sua cura. E eu preciso que você foque nisso. Então, o apóstolo Paulo, ele descreve esse lugar de contemplação, aí, no lugar onde a gente entra, né? Ele fala assim: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, e estamos sendo transformados, né, com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Isso está em 2 Coríntios 3:18. Então, eu te peço agora, faça valer a pena esse tempo que você está guardando para escutar essa palavra aqui agora, né? Sem ficar preso aí no seu celular, desliga um pouquinho seu celular, né? Sem ficar preso ao raciocínio singular, né? Sem ficar preso aí às decepções, às mágoas. Essas coisas nos fazem abandonar o nosso milagre e nos fazem ceder a outro impulso que tem infectado o homem desde a queda. Sabe qual é esse impulso? O impulso de se esconder de Deus. Então, a base para todo esse processo de cura que a gente vai viver aqui, né, se baseia na conexão que você tem com a Trindade. Então, de como você se relaciona com Jesus, com Deus Pai e com o Espírito Santo. Então, antes da gente começar a entrar mais fundo nisso,
a gente vai assistir um vídeo. Essa parte aqui eu vou ter que cortar. Então. Bem, a gente vai fazer aqui agora um exercício. Você vai responder essas duas perguntas aqui. Você vai dar uma pausa aí no seu vídeo, né, no seu áudio, e você vai responder essa pergunta aqui com calma. Não se preocupe com o tempo. A primeira pergunta é a seguinte: dos 3 membros da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Existe algum membro em particular a quem você se sente mais próximo? Então a pergunta é, desses 3 membros aí, Pai, o Filho e o Espírito, quem você acha que você se sente mais próximo? Ou você, de repente, nunca tenha pensado sobre isso, que são 3 pessoas, né? Mas qual o primeiro impulso que vem à sua mente? Que você acha que você está mais pertinho, que você se sente mais ligado? O Pai, o Filho ou o Espírito? Responde aí. E eu te peço que você faça um caderninho também, né? Todo processo precisa de um caderno, uma jornada. Então faça isso, pegue aí um caderninho, separe um caderninho para o seu processo de cura completa. E aí escreva no seu caderno aí qual o membro você se sente mais próximo. Bem, a segunda pergunta é o seguinte: se existisse algo do qual você pudesse se livrar para ter um relacionamento pessoal com Jesus ou com Deus Pai ou com o Espírito Santo, o que seria? Se você pudesse se livrar de alguma coisa, o que seria isso? Pensa aí um pouquinho, dá uma pausa aí no seu áudio e responda isso. Se eu pudesse me livrar disso, nossa, meu relacionamento com Deus ia ser outro. Pensa aí um pouquinho. Bem, então lá. Por toda a Bíblia, vemos que cada membro da Trindade, né, supre necessidades específicas. A gente falou isso, né? Enquanto Deus Pai tende a fornecer proteção, provisão e identidade, Jesus oferece companheirismo e comunicação, e a habitação do Espírito Santo proporciona conforto e instrução. Então, uma vida plena está intimamente ligada a um relacionamento pleno com as 3 pessoas da Trindade. Para construir conexões com cada membro da Trindade, a gente vai precisar identificar os obstáculos que estão impedindo essa comunhão plena, amém? Então, normalmente esse obstáculo a gente já tinha comentado, que ele é o quê? Uma mentira ou uma ferida ou uma mentalidade profana, né? E esses obstáculos, eles podem inclusive evoluir para o quê? Para um comportamento profano e opressões demoníacas. Então, as mentiras, elas tendem a ser os mais comuns, tá? Para essa conexão aí de uma pessoa com Deus. Então, às vezes, por causa de um sofrimento que ela teve na infância, né? Ou um trauma ou alguma coisa assim, ela vai desenvolver falsas conclusões a respeito de Deus, ou a respeito de Jesus, né? Ou a respeito do Espírito Santo, né? Então, e a gente vai precisar, então, renovar nossa mente para tirar essas mentiras e colocar a verdade de Deus no lugar, amém? Então, para ajudar a gente de forma prática a esclarecer as conexões entre as mentiras que foram aprendidas desde a infância e as relações que formamos com cada membro da Trindade, a gente vai precisar usar uma ferramenta, né, que se baseia fortemente aí na descrição das Escrituras sobre a instituição da família humana, né? A primeira instituição que Deus criou foi a família. Então, essa unidade, ela representa a função de cada membro da Trindade, né? De Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo de Deus. Então, quando os membros da família deixam de cumprir seus papéis, né, a dor e a confusão resultante podem facilmente se transferir para a nossa compreensão de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, né? Então, com base no relacionamento de uma pessoa com a sua família, ela terá uma percepção de que essas necessidades
vão ser atendidas ou ignoradas. Então, quando os membros da família não atendem às necessidades de seus filhos, né, o seu cônjuge ou um amigo, né, as mentiras elas vão se desenvolvendo. E essas mentiras podem dificultar o contato dos indivíduos, né, com as outras pessoas e com ele mesmo e com Deus, né? Ao contrário aí do que alguns movimentos mundiais estão tentando nos dizer hoje, a unidade familiar tem 3 partes distintas: um pai ou uma mãe, irmãos ou amigos. Então, cada parte tem um papel em ajudar o desenvolvimento de um indivíduo saudável. Então, as crianças, elas estabelecem a sua identidade principalmente a partir da maneira como o pai delas se comunica com elas. Então, o que eles dizem a elas e sobre elas, né, frequentemente se traduz na forma como elas se veem e como elas interagem com os outros. Então, quando um pai falha em comunicar, né, às suas crianças como ele as vê e quem elas são, as identidades podem ficar confusas. E essa confusão pode levar a graves disfunções no comportamento, né? Quando as crianças testam limites e opções mundanas, né, na tentativa aí de querer saber quem elas são. Então, vou voltar aqui. As crianças, elas As crianças estabelecem sua identidade principalmente a partir da maneira como o pai delas se comunica com elas. O que eles dizem a elas e sobre elas. Vamos voltar. As crianças estabelecem a sua identidade principalmente a partir de como o pai delas se comunica com elas. E o que eles dizem a elas e sobre elas frequentemente se traduz na forma como elas se veem e interagem com outros. Então, quando um pai ele falha em comunicar às suas crianças como ele as vê, né, e quem elas são, a identidade ela começa a ficar confusa sobre a identidade dela. E por causa dessa confusão, isso leva a graves disfunções no comportamento. Essa criança ela começa a testar limites, ela começa a testar opções mundanas na tentativa de estabelecer quem elas são. Então, o pai também tem uma responsabilidade de fornecer a proteção. As crianças, quando elas se sentem assustadas, elas olham para o pai em busca de segurança. E quando um pai deixa de passar essa segurança, as crianças crescem e se tornam adultos inseguros. E o pai também é normalmente considerado o provedor, né? O provedor de segurança financeira. Mesmo que a mãe tenha a capacidade de ganhar mais até a renda, né? Quando um pai ele falha em prover as crianças, né, essas crianças tendem a criar uma mentalidade de falta, né? E essa mentalidade de falta ela é levada para a vida adulta. Então, na unidade familiar, né, o irmão ele também é importante, né? O irmão, o amigo, né? E geralmente eles atendem às necessidades de comunicação e companheirismo. Então, lidar com amigos e irmãos é um dos principais meios pelas quais as crianças aprendem limites e resoluções de conflitos. Então, quando o bullying ocorre, né, mentalidades nocivas e julgamentos podem ser estabelecidos sobre futuros relacionamentos adultos. Então, e a mãe? O papel da mãe, né? A mãe é o responsável pelo conforto e a instrução dos filhos, né? As mães, elas amamentam seus filhos, né? Elas provêm nutrientes e conforto, aquele colo de mãe, né? Que é maravilhoso, né? Então, são as mães e não os pais que estão preparados para isso. Quando essa conexão é suprida, mais tarde a criança ela abre um caminho para a capacidade de receber e dar conforto. Então,
Então, no que diz respeito à instrução, se uma mãe está controlando e corrigindo continuamente os erros do seu filho, ele aprende a mentira de que precisa ser perfeito para agradar todo mundo. Mas, por outro lado, se a mãe nunca corrige seu filho, a criança cresce tendo que estabelecer os seus próprios limites. E isso leva muitas vezes a um sentimento de medo do fracasso ou a um nível não saudável, da autossuficiência. Então, quando uma mãe ela fica ausente da vida do filho durante seus primeiros anos, seja físico ou emocionalmente, os filhos se tornam receosos, se terão ou não as suas necessidades atendidas. E eles podem facilmente transferir esses sentimentos para a sua compreensão do Espírito Santo de Deus. Então, quando as pessoas têm um relacionamento tenso, com os amigos ou com os irmãos, eles vão ter uma visão distorcida de Jesus. Isso não quer dizer que as pessoas vão conscientemente bloquear Jesus, depois que se decepcionaram com um amigo. Como seres humanos, a gente tem uma tendência de transpor feridas para outros a fim de evitar a dor. Criamos aqui um muro ao nosso redor, E isso é um problema quando inconscientemente construímos um muro entre nós e Jesus. Quando não temos um relacionamento sadio com o nosso pai biológico, o que acontece? Isso se reflete no nosso relacionamento com Deus Pai. Então, agora que a gente já conseguiu compreender essa relação de meu pai com Deus Pai, dos meus irmãos e meus amigos com Jesus e da minha mãe com o Espírito Santo de Deus, a gente vai fazer um exercício de ativação. E esse momento é muito importante. Então, eu queria que você fosse para um lugar em silêncio, para você escutar, porque agora você vai precisar escutar o Senhor. Você vai precisar escutar claramente de Deus as verdades que Ele tem para você. Então, eu peço que você não se movimente muito agora, tente ficar num lugar bem tranquilo, para você responder essas perguntas. Então, vamos lá. Ativação número 1, exercício de ativação número 1. Escolha um membro da Trindade com o qual você deseja fortalecer seu relacionamento com Deus Pai, Jesus ou Espírito Santo. Pergunte a quem você escolher se existe alguma mentira na qual você acredita. 2. Pergunte a Deus Pai, a Jesus ou Espírito Santo onde você aprendeu essa mentira. Peça a Deus Pai, a Jesus ou Espírito Santo que te mostre onde ele estava naquele momento. Peça a Deus Pai, a Jesus ou ao Espírito Santo para revelar a verdade da situação. 5. Libere o perdão a quem te levou à parceria com essa mentira específica. 6. Entregue a Deus, a Jesus ou ao Espírito Santo quaisquer apegos demoníacos ou mentalidades ímpias que surgiram desse evento. 7. Peça a Deus, a Jesus ou ao Espírito Santo que substitua a mentira pela sua verdade. Então, eu peço que você escreva essas perguntas aí no seu caderninho e que você não tenha pressa nesse momento. Fique aí até que o Senhor venha, e revele para você as mentiras que estão arraigadas lá no fundo, momentos que te feriram e que você ficou preso num conceito errado. Bem, depois que você fez o seu exercício de ativação, você refletiu aí, sobre o que Deus Pai, que Jesus ou o Espírito Santo te revelou. E agora eu peço que você medite, sobre as suas palavras, o que Deus te falou, ou Jesus ou o Espírito Santo de Deus. E agradeça a Ele, por qualquer inovação que você tem aí
experimentado. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração e que muita coisa vai vir à tona aí nesse tempo com Deus. Quero sugerir também algumas leituras, né? Eu sugiro aqui que você leia Mateus, capítulo 18, de verso 21 a 35. Também quero sugerir aqui um livro, Face a Face com Deus, né? A busca decisiva para experimentar sua presença, do Bill Johnson. E também um outro livro do Jason Valentin, que é O Poder Sobrenatural do Perdão. Então, queridas, esse é o nosso primeiro encontro aqui do Preciosa. E eu espero que você faça aí o seu caderninho, né? O seu caderninho do seu processo, né? E já fique atenta para o nosso próximo encontro. Um beijinho, Deus abençoe você.